Gente, boa noite. É com uma alegria que vocês não têm noção que nós estamos aqui fazendo o relançamento do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Eu sei que nós temos muita gente nova chegando aqui no pedaço do acesso da auditoria e fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar. É que eu e João Paulo, num momento ternura, eu me lembro exatamente como foi, não sei se o João lembra, que ele me chamou para conversar, nós começamos a conversar, o que achava? Vamos fazer um jornal? Você topa? Olha, a gente faz o site, eu vou fazer um aplicativo iOS, você podia ser editora, e eu fiquei matutando com a minha cabeça. Olha, eu acho que a ideia é bacana, João, vamos. Gente, isso daqui foi em 2014. Então, assim, 7 anos depois, a gente está relançando o jornal. E para esse relançamento, nada mais atual do que falar sobre o PL 6330. Aí muita gente vira para mim e fala assim, mas ele já foi vetado. Bom, só que ele voltou para a Câmara. E a Câmara tem o poder de vetar o veto. Tem um monte de problemas políticos envolvidos aí. De qualquer forma, eu acho que é muito interessante a gente discutir a respeito do projeto, porque nós estamos falando da cobertura de quimioterápicos orais. Eu vou me permitir só mostrar uma coisinha para vocês, porque foi exatamente como tudo começou, e eu queria que vocês vissem. E só me dá o feedback se está em tela cheia, né? Então, aqui, olha ele, que simpático, esse é o novo logo, com a sua a animação, e ele é um periódico direcionado a nós, profissionais que atuam em auditoria do sistema de saúde. Então, gente, só para vocês se divertirem um pouco, quem nós somos, os valores, o que nós fazemos, acesso à saúde, ética, com sustentabilidade, sabe? Numa visão realmente de trazer informes e coisas científicas e coisas que têm uma validação para que possam os auditores lerem, aprenderem e publicarem. Nós ainda não temos indexação, nós ainda não temos aquela indexação chique, mas é o nosso intento, tá? Então, o que eu fiz, só para dar um gostinho para vocês, que foi compilar o que a gente já publicou. Então, olha que bacana, a primeira publicação foi em março de 14. Então, olha quem publica. Eu falando de ouvidoria, porque nessa época eu era ouvidora, João Paulo falando do rol da época, Stephen falando de farmacoeconomia, Tânia, uma enfermeira, falando dos enfermeiros auditores, Valéria Clemente. Imagine, em 2014, Valéria Clemente trabalhava na Roche, falou conosco, Márcia Manfredi era enfermeira. Não. Em 2014, Valéria Clemente trabalhava na Evidências. Então, desculpa, ela já estava só com você, é verdade. A memória me falhou aqui. Márcia Manfredi, que era farmacêutica, e João Paulo, terminando também falando de conceitos de mobile health. Gente, 2014 nós estávamos falando de mobile health. A segunda edição fala de história da auditoria. Silvia, vale a pena ler, Silvia Jardim, vale a pena ler, porque é o Adrianos que fala. Falamos de genética em saúde suplementar, que continua sendo super difícil de entender. Já conversei com a Adriana, e ela está fazendo uma revisão e uma atualização do tema para a gente publicar, se der, na primeira edição do relançamento ou na segunda. A primeira edição já tem várias coisas determinadas. Nosso queridíssimo Marcos Santos falando de tratamento paliativo em radioterapia com auditoria especializada. E, olha, a terceira edição é de março de 15, tem um tema super bacana, que é a auditoria na assistência domiciliar, que continua sendo uma dificuldade dos auditores. Então, está muito explicativa essa entrevista que foi feita com um médico especializado em assistência domiciliar. Dr. Stephen fala de fraudando a saúde.
2015 ainda, gente, a gente está discutindo isso em 2021. O texto está bárbaro, vai ser muito legal para quem puder reler. Atendimento psicológico e psicoterápico com considerações, nada mais atual pensando hoje nos aspectos de pandemia, teleatendimento, né? Telepsicologia, as consultas. Esse tema aqui é de João Paulo, que é a dor do luto conjugal e as consequências sobre a saúde. É um negócio muito bacana que João Paulo escreveu quando morre um dos cônjuges, e ele conseguiu fazer um levantamento da utilização de saúde, muito legal. E aqui um momento ternura, que beijo de mãe alivia. Já na nossa edição número 4, de 16, que infelizmente foi a última, o Reinaldo Rocha, nosso querido amigo rei da Bahia, escreveu sobre biosimilares. A gente ainda discutia biosimilares, será que eles serão genéricos? E hoje a gente já nem fala nesse tipo de coisa. Auditoria em esclerose múltipla, que é um tema super difícil, principalmente porque agora nós temos mais medicações incorporadas. O Carlos Roberto falando de judicialização, saúde no tribunal, é o Carlão, que é o ortopedista. João Paulo falando de impacto do rol 387. Nós já estamos no 465, né? No 465. E um pouquinho de cultura na época, falando muito sobre queda de beneficiário já em 2016. Mal sabíamos nós que a gente teria muito mais queda, que chegaríamos praticamente a 46 milhões e 900 mil vidas, e agora voltando a crescer. Gente, é o nosso site, siga-nos no Instagram, você veja que agora é um relançamento fashion, né? Porque nós temos Insta, LinkedIn, Face e o nosso próprio site. Ainda não está a nova publicação, estou terminando, eu sou editora científica, estou terminando de ver, mas já posso dizer que vão ter 2 artigos muito legais, um do João Paulo, que ele vai estar falando hoje sobre números do tratamento do câncer durante a pandemia. Vamos ter uma pensata do Stephen, mais algumas outras coisinhas, e eu espero que vocês depois acessem. O que eu tinha que falar era isso, eu só queria realmente dar esse overview para vocês também poderem entender que nós estamos relançando, nós estamos, no fundo, João Paulo, nós estamos revivendo o nosso sonho. Eu sei que eu lembro muito dessa cena, o nosso sonho de fazer, de poder ter essas publicações, e agora ele voltou. E ele voltou com força total. Eu agradeço muito a presença do Marcos, do Leandro, do próprio João Paulo, do meu querido amigo Otávio, diretamente de Nova York, para que a gente tenha um bate-papo bacana, uma conversa aqui, fale do PL, e depois dá tempo de ter umas discussões. João Paulo, é com você. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Goldete. Foi muito bom rememorar aí essas antigas edições do JBAS. Foi exatamente como você falou. A gente foi de um desejo nosso, uma coisa mais amadora, e agora a ideia é desenvolver isso de uma forma mais profissional. Então, com isso, a gente conta com o apoio de todos os que estão participando, que mandem seus artigos, suas contribuições, e isso é muito importante. Eu vou, na verdade, aqui só apresentar alguns slides para vocês, que eu não poderia deixar de trazer alguns números, de algumas possibilidades de impacto financeiro do PL 6330. Na verdade, eu vou só levantar a bola para que o Leandro e o Otávio, que são especialistas, cada um na sua área, e com conhecimento, uma bagagem muito grande em auditoria, uma bagagem grande em análise farmacoeconômica, então, de evidências científicas. Então, eu vou só levantar a bola e deixar para eles falarem mais profundamente sobre a parte oncológica. Então, vou compartilhar a tela rapidamente. A ideia é mostrar só, como eu falei, alguns slides que eu preparei para vocês. Bem, toda vez que a gente fala de qualquer tecnologia, seja ela
aprovada no rol da ANS, ou quando alguém da indústria farmacêutica nos traz aquela tecnologia para apresentar, a gente tem que pensar que isso pode levar a alguns impactos. E esses impactos, geralmente, são classificados em impactos clínicos, eventualmente questão de eficácia, segurança, que são aqueles desfechos que a gente analisa, os desfechos clínicos. Tem os humanísticos, que estão mais relacionados à satisfação com aquele tratamento, com a qualidade de vida, que é mais difícil da gente avaliar no Brasil. Mas aqui eu queria focar na minha discussão exatamente os impactos econômicos, que, na verdade, se a gente for pensar com relação a esse projeto de lei, é o que mais nos preocupa, a garantia da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar e principalmente numa especialidade tão importante como a oncologia. Então, vamos falar aqui de impacto, focar nos impactos econômicos, né? No consumo de recursos, no quanto a oncologia já representa hoje, para que a gente possa ter uma dimensão da importância do que está sendo discutido. Obviamente que a gente aqui, eu pelo menos, não vou falar de desfechos clínicos, não vou falar de que uma droga é melhor do que a outra, que todas as drogas as pessoas têm que ter acesso, de forma nenhuma. Não é qualquer mérito que está sendo julgado de uma tecnologia em relação à outra. Então, eu começo falando o seguinte, com relação ao impacto econômico, ela depende basicamente de dois fatores. E um deles, que é muito importante, é o perfil epidemiológico populacional. Isso tem uma variação, um range muito grande na saúde suplementar brasileira. Temos quase 700 operadoras em atividade, com milhares de beneficiários, um quarto da população, e cada qual com as suas características. Cada segmento de operadora, seja uma medicina de grupo, seguradora, autogestão, filantropia, seja o que for, tem as suas características que são mais contratuais. E tem, dentro desses próprios segmentos, diferentes características que variam muito em função de perfil epidemiológico. Isso é muito importante para qualquer cálculo de impacto financeiro. Quando a gente fala de câncer, está fortemente relacionado ao perfil epidemiológico e demográfico da carteira. Então, isso traz reflexos importantes no que a gente vai discutir. Vejam, quando a gente analisa uma carteira e tenta analisar quanto vai ser o impacto financeiro de uma determinada tecnologia que está chegando, depende muito, por exemplo, de fatores de risco e proteção. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês de uma pesquisa de perfil epidemiológico que foi feita na operadora que eu trabalho, que é uma operadora de médio porte, uma autogestão com atuação nacional. A gente fez uma pesquisa em 2017, um inquérito epidemiológico, que avaliou fatores de risco e proteção que são comuns às outras patologias, mas que são muito importantes no caso do câncer. Vou trazer aqui só alguns números para vocês. Por exemplo, na operadora, atualmente, em relação a 10 anos, ou atualmente foi quando foi feita a pesquisa em 2017, foi semelhante a uma pesquisa que a gente tinha feito 10 anos anteriores. Ficou um pouco abaixo de 30%, mas ainda acima da média nacional. E hoje a gente sabe que tem determinados tipos de câncer, como, por exemplo, pulmão, boca e outros que estão muito relacionados, por exemplo, ao comportamento de risco, né? Ao tabagismo. A atividade física, a gente viu também nessa pesquisa, a atividade física regular caía com a idade e já mostrava também nessa pesquisa a questão da inatividade dos adolescentes. Então, se a gente pensa em termos futuros de impacto de tecnologias, a gente tem que pensar que esta população vai estar comigo daqui a alguns anos, principalmente se eu for uma autogestão. O sedentarismo, vimos que a proporção da população adulta tinha diminuído em 16% na última década e se aproximou um pouco mais da média nacional, de 46%, 43%. Ou seja, na nossa população houve uma melhora dessa característica de inatividade, e o que é bom, o que é positivo também, porque também está relacionado ao câncer. O consumo de álcool na nossa população ficou bem acima da média nacional, em torno de 20%. Então, isso é um ponto também de atenção, foi um ponto de atenção. Vimos também que 2/3 dos nossos adolescentes pesquisados se alimentavam de forma inadequada, e essa é outra questão que também envolve uma questão futura. Vimos que o consumo de alimentos não saudáveis, em 32% dos pesquisados, também não era positivo, e estava muito acima da média brasileira, quase que o dobro. Então, também isso é um reflexo, talvez, do empobrecimento da população, da questão socioeconômica
que termina se alimentando de uma forma que pode trazer algumas consequências sobre a saúde. E uma preocupação grande também nossa, que já foi objeto de vários estudos que a gente apresentou em eventos, foi a questão da depressão, né? Os transtornos mentais tiveram uma prevalência superior da população brasileira e a gente sabe que câncer e depressão estão muito relacionados. Vários estudos demonstrando isso. Então, vimos que tinha também um aumento na população de transtornos da ansiedade, próximo à média, mas ainda acima. E fizemos uma pesquisa recente entre funcionários da operadora pós-pandemia, mostrando que esses níveis de transtorno da ansiedade, do estresse, da depressão estão maiores ainda do que 2017, quando houve esse inquérito epidemiológico. E já encerrando a parte de perfil epidemiológico, de fatores de risco e proteção, 80% dos casos a gente sabe que estão relacionados à exposição de agentes. E na nossa população da operadora tem uma característica específica, que são funcionários do Ministério da Saúde que aplicavam inseticidas. Então, a gente tem uma incidência maior de câncer, com provável nexo causal com a exposição a esses agentes organofosforados e organoclorados, como, por exemplo, câncer de pâncreas. Então, vejam que, quando a gente fala de impacto de um projeto de lei, que vai incorporar novas drogas, a gente tem que conhecer melhor o perfil populacional. E aí vem o fator que é o mais simples da gente analisar na carteira da nossa operadora, que é o envelhecimento. Então, a gente sabe que também, com o avançar da idade, com a proximidade da morte, os custos assistenciais aumentam, principalmente decorrente da maior utilização dos recursos assistenciais. E o câncer também tem uma prevalência maior. Vejam, isso aqui eu peguei são dados de semana passada, tá? De junho, a base de dados de junho da ANS. Peguei todos os beneficiários que têm assistência médica hospitalar, distribuí por tipo de operadora, segmento, né, autogestão, cooperativa, e verifiquei qual a taxa de pessoas idosas, né, a proporção de idosos. E vejam que é bem diferente, né? As seguradoras têm 7,5% de idosos, as autogestões está no oposto, no extremo, 26%. Então, se eu tenho muito mais idosos numa determinada população, o que a gente espera de uma doença, por exemplo, como as neoplasias, que tem exatamente essa taxa de prevalência aqui populacional, onde as últimas faixas etárias são as de maior prevalência. É lógico que, proporcionalmente, vão ter muito mais casos de câncer. Então, quando vem um projeto de lei dessa monta, eu já sei que, pelo menos, a preocupação nas autogestões tem que ser 3 vezes em relação à seguradora. As cooperativas têm que ser, pelo menos, 2 vezes mais preocupadas com o impacto do que, por exemplo, uma seguradora e assim por diante. Olha como é a distribuição em números absolutos de casos de câncer. Aqui é prevalência, não é incidência. Então, estima-se que entre, por exemplo, as seguradoras, existam pelo menos 53 mil casos de câncer atualmente, dados de 2021, e 47 mil nas autogestões. Só que o número de associados, de beneficiários vinculados às seguradoras é muito maior do que a autogestão. Se eu proporcionalizar e considerar o número de casos por cada 1.000 beneficiários, das autogestões é 12,7, enquanto das seguradoras é 7,11, ou seja, quase o dobro proporcionalmente do número de casos. O que me leva a uma conta muito simples de que ter muitas vidas em impactos na oncologia, na quimioterapia, na radioterapia, não significa necessariamente que vai ter maior número de casos em números absolutos de câncer, porque depende do perfil epidemiológico, do perfil etário. Olha como é interessante esse dado. Aqui, a maior operadora de plano de saúde do Brasil, que é a posição 1 no ranking de número de vidas, ocupa a posição número 494 em casos de câncer por 1.000 beneficiários. A minha operadora, essa aqui em negrito, ela ocupa o número 223 no ranking de número de vidas, mas ela ocupa a 34ª posição em número de casos. Em número absolutos, a gente sai da posição 223 e vai para a posição 120 em número de casos absolutos de câncer. Então, o comportamento da minha operadora, que é de médio porte, é similar de uma de grande porte em número de casos absolutos. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, de que diferentes impactos são observados dependendo da carteira da operadora.
Olha o exemplo de câncer de próstata. Aqui é um exemplo aleatório. A gente sabe que vocês, que são especialistas, sabem melhor do que eu, que aos 40 anos, 1 em cada 500 casos de homens, né, adultos, vão ter câncer de próstata. Quando vai para 50 anos, é 1 em 50, 60 anos, 1/14, e após 60 anos, 1/9. Então, vejam, se eu tenho uma população mais velha, é lógico que eu vou ter proporcionalmente muito mais casos de câncer de próstata. Olha aqui o exemplo, se eu comparar diferentes segmentos de operadora. Uma operadora fictícia de autogestão com 100 mil vidas vai ter 24.500 idosos, ou seja, vai ter 1.750 casos novos de câncer de próstata por ano. Se eu fosse uma seguradora, com perfil de seguradora, eu ia ter 607. Então, vejam, é praticamente 3 vezes mais casos de câncer de próstata. Então, isso é muito importante quando a gente fala de um projeto de lei. Provavelmente vão falir. Primeiro, se tiver que falir alguma operadora por esse motivo, que eu não acredito, o sistema ele se ajusta, mas se tiver que enfrentar mais dificuldade financeira, provavelmente será uma autogestão, depois uma cooperativa e depois uma medicina de grupo e, por último, uma seguradora. Bem, isso eu trago agora uns números de dados reais da minha operadora especificamente, quanto a gente gastou nos últimos 4 anos, quanto teve de taxa de quimioterapia, radioterapia e uso de antineoplásicos orais, já finalizando. Em 2007, tivemos 8 casos de quimioterapia para cada 1.000 beneficiários da operadora. Então, vejam que em 2018 a gente já passou para 13,2 casos de quimioterapia por beneficiários, 16,2, e mesmo com a pandemia, que a gente sabe que houve uma menor utilização de todos os procedimentos das operadoras, empatou com 2019. O natural seria isso aqui para 19, se fosse fazer uma curva de tendência. De qualquer modo, em apenas 4 anos, o número de casos de quimioterapia por 1.000, eu não estou falando o número absoluto, é proporcional, tá? Foi 2 vezes maior. E olha o que acontece com o custo. Nesse mesmo período, o custo mensal por beneficiário. Aqui eu divido por todos os beneficiários da operadora que utilizaram o benefício, né? No caso, fizeram algum tipo de tratamento. Então, vejam que passa de R$ 35,63, triplica, vai para R$ 96,03. Então, enquanto aumentou 2 vezes a utilização, aumentou quase 3 vezes o custo por usuário. Então, vejam que é um cenário muito adverso. E aí, se vem um projeto de lei que incorpora procedimentos sem uma análise criteriosa, sem a evidência clínica, um estudo de impacto orçamentário, é muito complexo para uma operadora com essas características. A evolução de gastos com químio, então, proporcionalmente, saiu de 7% para 10%, para 11%, está em 13%. Numa operadora como a nossa, que tem uma característica muito específica. Mais da metade dos nossos beneficiários são idosos. Então, isso aqui provavelmente não vai ser observado numa cooperativa, numa outra operadora, como, por exemplo, uma seguradora. O usual em plano de saúde é em torno de 5% a 6% de despesa com quimioterapia. A nossa já está em 13%. Então, é muito grande essa proporção. Lembre que tem outras 60 especialidades. Olha a variação que houve nos últimos 4 anos, por exemplo, com os gastos com internação. Vejo que não variou nada. 0. Com a parte de exames, até caiu. Aí tem culpa também aqui da pandemia. Opa, desculpa. Tem culpa da pandemia. Houve uma queda da proporção de pacientes que fizeram exames. Aqui, outros procedimentos. Vejam que o único procedimento que houve uma ascensão da taxa de utilização, da evolução dos gastos assistenciais, desculpe, em 6 pontos percentuais, foi exatamente a quimioterapia. A radioterapia foi insignificante, 0,3%. A gente poderia dizer que, praticamente, proporcionalmente, gasta a mesma coisa. Então, a gente está falando de um projeto de lei que pode impactar ainda mais operadoras como a minha, como a sua, que está assistindo aqui a nossa apresentação. E, por fim, os quimioterápicos orais. Vejam, aqui é só a classificação, isso aqui é consumo, dados de mundo real dos últimos meses. Vejam que o consumo financeiro nem sempre tem reflexo no consumo físico. Aqui é só para mostrar que também isso tem uma importância, né? Às vezes é volume de vendas,
e, por outro lado, tem também a parte de consumo financeiro. Então, essas foram as características dos produtos mais consumidos na nossa operadora. Imagino que em outras operadoras seja similar. Então, gastamos com quimioterápico oral, isso aqui o Otávio vai gostar muito desse número, 7 milhões em 12 meses, uma operadora com 40 mil vidas, tá? 263 pacientes em tratamento, lembrando que se fosse uma seguradora, teria no máximo aí 80 pacientes, 100 pacientes, por aí. E, por fim, o gasto per capita mensal. Lembra, Otávio, dos 50 centavos, R$1, né, que a gente falava? Opa! Lá atrás já está em 16,48 na minha operadora. Lembrando que é uma operadora com muitos idosos, tá? Vão ter outras operadoras que vão ter um gasto muito menor per capita mensal. Então, a gente vê algumas pessoas falando o impacto desse projeto de lei é no máximo R$12, dá para absorver per capita, mas R$12 em alguém que já tem um impacto tão grande e que tem outras especialidades para tratar, pode ter consequências aí muito graves para a saúde financeira da operadora. E a pergunta que vem para deixar aí para o Otávio e o Leandro comentarem é: ainda temos espaço para incorporação com esse cenário, para incorporar coisas que não demonstram evidência científica, ou que pelo menos não precise de demonstração de tantas evidências científicas, que entreguem a mesma coisa ao paciente e que não considerem o impacto orçamentário? Não adianta também ser uma droga maravilhosa se ela não couber no orçamento do sistema de saúde, né? Então, tem que haver um equilíbrio entre benefício clínico, o que é entregue, e o que representa de custo para aquela população. E aqui, os medicamentos que foram incorporados nesse novo rol foi um avanço muito importante, houve um gap de pelo menos 3 anos, então nada mais justo do que ter uma incorporação de mais produtos, porque ficou um lapso de tempo maior por conta da pandemia. E na coluna aqui da direita, alguns procedimentos destacados que foram submetidos ao rol e que, por algum motivo, seja técnico, orçamentário, não foram incorporados nesse rol, mas podem vir a ser, e outros que nem foram submetidos, mas que já existem, então iniciando aí o processo de disponibilidade aqui no país. Então, imaginem, se esse projeto de lei não fosse vetado, pode ser não. Todas essas tecnologias estariam automaticamente somadas a essas que estão aqui na parte esquerda. E a gente está falando de drogas, que eu não estou julgando o mérito, tem drogas maravilhosas aqui que a gente sabe, com vários estudos bem documentados, não estou, porque eu nem tenho capacidade para isso. Mas estamos falando aqui de drogas de 75 mil a 1.300.000 por paciente ano, naquele cenário que eu já mostrei para vocês, tão aí gritante em termos de custo. Então, temos que ter muitos critérios e é importante essa discussão desse projeto nessa noite. Esse é o último slide, já devolvendo a palavra aí para o Leandro, que a gente não pode se afastar da evidência científica. Quando ela é ignorada, geralmente o resultado não é muito bom e estamos vivendo um momento no país em que isso é cada vez mais importante, essa discussão, vide aí o cenário de pandemia que a gente está. Então, agradeço aí, passo para o Leandro, e muito obrigado, e como a Goldete falou, por favor, estimulem a continuidade aí do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Obrigado. E estou à disposição aqui para a discussão. E nós vamos à discussão depois. Leandro, vamos lá? Vamos. Bom, obviamente, vou começar dando os parabéns ao Jornal Brasileiro, né? E a esse grupo aí de experts no assunto, além de serem sempre uma inspiração para nós aí. Essas reflexões, eu gostaria de trazer, assim, não esgotar o assunto, mas trazer uma reflexão sobre a ótica do oncologista, que eu também sou oncologista, vejo pacientes no dia a dia, seja no público ou no privado, sobre a ótica do gestor, que algumas operadoras eu tenho ajudado também na parte da gestão, e sobre a ótica do auditor. Mas antes disso, pegando o gancho dos apontamentos que o João Paulo fez, eu gostaria de trazer, assim, me dediquei a dar uma olhada sobre o projeto de lei, sobre os argumentos do senador, né, sobre os políticos para a aprovação da lei. E veja, é surpreendente quando você ouve a fala deles, ou sobretudo de quem criou a lei, é surpreendente ver
os argumentos e como aquilo está dissociado de um conhecimento do tema. Eu destaquei 4 pontos que eu gostaria de trazer aqui, que ele argumenta, né? O primeiro argumento foi de que o custo não seria repassado, né? Essa incorporação que, obviamente, afetaria. O João Paulo já colocou aqui, do ponto de vista prático, a realidade, que já está acontecendo sem a incorporação, o que dirá com a incorporação. Então, ele argumenta que o veto, que teria como justificativa ter um rompimento do mercado e haveria um repasse para o usuário, esse é um dos argumentos dele. Um outro argumento que ele traz é que o projeto de lei não gera custo para o público, né? Pois bem, eu atendo o público também, né? E a gente vê cada vez mais uma lacuna maior entre o público e o privado, né? Cada vez mais pacientes do público chegando esclarecidos, precisando de tratamento que sequer existe uma única alternativa no público, né? E eles têm que demandar a justiça, e eu vou trazer um caso real. Eu, outro dia, recebi uma negativa de um tratamento para uma doença que não existe alternativa, e o argumento do juiz, pasmem, o argumento do juiz foi de que ele não liberaria o tratamento porque ele era muito caro. Esse foi o argumento, tá? O tratamento era muito caro, não iria liberar. Então, veja, assim, a gente tem um descompasso total, né? Outro argumento trazido pelo senador, ele foi questionado, mas por que os planos não querem que incorporem? Aí ele mesmo justifica, explica, né? Essa entrevista está pública, vocês podem acessar, porque os planos hoje estão muito confortáveis, porque os pacientes pegam os medicamentos orais, que eles não têm acesso pela operadora, vão lá e compram, né? Então, ninguém consegue comprar hoje um tratamento oral de um biológico, de um tratamento com uma molécula mais cara, mensalmente durante 1 ano, 6 meses, né? Então, tu veja que ele não tem nem noção muito do que é o valor desses tratamentos. E, por último, ele também traz a questão do que, ao disponibilizar o oral, teriam menos gastos com internações e menos complicações, e logo o sistema acaba se equilibrando e até favorecendo. Isso preocupa, porque a gente vê uma discussão de uma lei que é importante, seria uma evolução, mas que, ao mesmo tempo, ela caminha no momento em que a própria ANS está querendo trazer um ajuste do tempo das análises, né? Então, não tem muito sentido isso ali. E agora, contextualizando sobre a ótica do oncologista, eu quero, como oncologista, ter alternativas que, ao longo de 3, 4 anos, o rol da ANS não incorporou. É verdade. Isso nós temos que realmente concordar que as autorizações, o espaçamento das avaliações para as inovações que nós tínhamos em alguns cenários foram morosas. E aí nós tínhamos uma lacuna. O paciente que tinha um tratamento injetável e, eventualmente, ele tinha uma doença, o outro tinha uma doença que só tinha o oral, não recebia. Então, sim, como oncologista, eu quero ter acesso aos meus pacientes para alternativas que são relevantes para ele. Do ponto de vista da ótica do gestor, a gente tem, no meu entendimento, muitas operadoras hoje com as quais eu já trabalho, a gente vem desenvolvendo uma certa gestão criativa. O rol não é mais o nosso limitador. Nada impede que a gente tome decisões e ultrapasse aquilo que está lá no rol. Agora, o impacto dessa lei no orçamento, com certeza, ele é considerável. E também, sob a ótica do gestor, vem aquela questão de que a ANS mesmo está se preparando para atualizar a lista em períodos mais regulares e curtos. E, por fim, sobre a ótica do auditor. Nós passamos agora o tempo da pandemia
sérias discussões sobre o experimental, o que não é experimental, e pelo que eu vejo, até hoje não se discute, não se chegou a uma conclusão do que é experimental ou não, né? Eu costumava dizer que quantas e quantas vezes também nós liberamos tratamentos com um nível de evidência tão fraco quanto algumas coisas que se diz que custam R$10 e outras 10 mil, né? Não estou defendendo nenhum dos lados, só estou dizendo que, por ser câncer, pode ter um nível de evidência mais baixo. Por ser um COVID, né, e que tem uma comoção maior, tem que ter um nível de evidência muito maior. Enfim, é uma reflexão que eu trago para vocês. A lei em si, ela vai impactar no nosso dia a dia, sobretudo porque, agora respondendo à pergunta do João Paulo, nós temos muitos medicamentos, alguns medicamentos, o Otávio pode comentar mais isso, injetáveis, que trazem benefícios questionáveis e que a gente acaba liberando e não tem como questionar, negar, a não ser que a gente desenvolva as diretrizes internas, com aqueles ganhos de sobrevida livre de alteração do exame, sobrevida livre de progressão, que é de 1,5 meses, estatisticamente significativo. O Otávio é muito bem entendido nesse assunto, né? E que verdadeiramente até lá no final, quando a gente acaba vendo esses dados, a vida do paciente não mudou. Então, nós vamos ter grandes desafios pela frente, né? Grandes desafios se essa lei continuar, principalmente com a incorporação de algumas coisas em doenças que têm um grande volume, como, por exemplo, o câncer de mama, né? No caráter adjuvante, um medicamento já aprovado, né? E por aí afora. Então, essas são as reflexões assim, iniciais que eu queria trazer, mais provocativas. Eu já vou passar para o Otávio para depois a gente fazer o debate em si. Otávio, segue aí. Eu acho que já tem as soluções para os problemas depois dessa pandemia toda. Vamos dar ivermectina e cloroquina para todo mundo, que está tudo resolvido. Funciona para tudo. Agora, a ivermectina chegou aqui agora, olha, é a nova moda. Aqui para o pessoal que não quer se vacinar é tomar ivermectina. Bom, veja só, pessoal, eu acho que a gente tem que aprender com a história, né? Olhar para trás, aprender com a história, que eu acho que talvez seja a única forma da gente poder tentar desenhar um caminho. O problema, essa discussão toda que a gente tem no Brasil, e ela não é exclusiva do Brasil, sobre cobertura de quimioterapia oral, é um problema de gênese. É um problema lá atrás, de 1998, quando se montou a 9656, né, a lei dos planos de saúde, e que naquela época houve uma movimentação muito grande para que se pagasse pela quimioterapia, porque a quimioterapia naquela época já era considerada cara, e assim, naquela época o que era caro era doxorubicina, que nem Taxol direito, né? Era doxorubicina, cisplatina, carboplatina, aquelas coisas todas. E naquela época se fez a opção dos nossos legisladores de se colocar a via de administração como uma obrigatoriedade. Isso levou a uma série de distorções na oncologia no Brasil, porque os oncologistas começaram a montar clínica para ganhar dinheiro, receber lucro, comprar um paclitaxel. E eu tenho as contas, eu falo porque eu tenho as contas. Você comprava um paclitaxel por R$100 e vendia por 3 mil. Algumas pessoas aqui talvez já tenham visto uma aula que eu dou mostrando isso, e eu digo que é melhor vender quimioterápico do que traficar cocaína, porque vender quimioterápico é legal. Então, essa é a primeira distorção do sistema, né? Aliás, duas. Uma é você obrigar o pagamento baseado na via de administração e não na eficácia do medicamento. A segunda é a forma que o sistema se organizou, que terminou levando a um sistema que, no fim, é corrupto. Essa é a vista que a gente tem. Vocês estão vendo aí, a Oncoclínicas ela lançou uma IPO de 3 bilhões de dólares, de reais, 3 bi de reais. Qual é o modelo de negócio dessas clínicas de oncologia? É vender serviço?
Então, a gente tem uma distorção. É bom que se diga. Me perguntaram, me pediram muito conselho para saber se entrava nessa IPO aí da Oncoquímicas, e eu disse que ninguém devia entrar. Não sei se entraram, mas devia entrar, porque eu acho que esse modelo de negócio aí, quando ele não é ético, ele não é sustentável. Então, são essas distorções que a gente tem. Daí a gente chegou ali em 2008, eu estava até revendo, João Paulo, aquele primeiro estudo que a gente fez do impacto da quimioterapia oral, que era 38 centavos, era uma esfirra do Habib, você lembra? Você me deu a sugestão de colocar uma esfirra do Habib. E era razoável naquela época, porque uma que era pouco, né? 38 centavos realmente era uma coisa pequena. A segunda era que ia abrir a porta para uma discussão maior. Só que, assim, se sabia que ao longo dos próximos anos, nós estamos falando de 13 anos atrás, se sabia e você já tinha um horizonte bem definido de que o tratamento oncológico ele iria evoluir cada vez mais para comprimido, sempre que possível, porque é muito mais confortável para o paciente. Eu tenho uma grande amiga que trabalhou comigo, a Alexandra, que eu acho que muitos de vocês aqui conheceram. Ela morreu ano passado, em agosto. Então, fez um ano, semana passada. Uma menina de 30 anos, teve um câncer de cólon. É público, tal, que eu estou falando, ela nunca escondeu de ninguém. E, assim, já mais para o fim, ela postou uma foto no Instagram que me deixou muito emocionado. Ela postou uma foto, tem as fotos, inclusive, aqui, dizendo assim, paciente com câncer não vale nada. A gente acha que a quimioterapia oral não faz diferença nenhuma na paciência do câncer. Eu estou tomando quimio no Caribe. Aí mostrou a mão com os comprimidos do medicamento que ela estava tomando. Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas, né? A gente precisa, na minha visão, a gente precisa entender essa história, e a gente não pode simplesmente rejeitar ou aprovar uma classe de drogas baseado na forma de administração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o sistema está todo errado. Como muita coisa aqui no Brasil, esse sistema da oncologia está todo errado, só que, assim, eu estou há uns 20 anos já, a gente vai ficando velho, né? O Leandro está com essa barba branca, eu também aqui. A gente vai ficando velho e a gente vai vendo simplesmente que as coisas não mudam. Não há, no fundo, há muita reclamação, mas não há interesse de que isso mude. Porque para que esse sistema realmente mude, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisaria, rever a lei original dos planos de saúde de 98. 2, a gente precisaria rever a lei da Ana Amélia de 2010 também. E 3, a gente precisaria, como sociedade, fazer uma discussão política no bom sentido e implementar um sistema de ATS. A solução existe, só que ela é difícil de implementar, não há interesse para isso. O João Paulo não gosta muito quando eu falo, mas aquele processo de ATS que a ANS tem, ele é absolutamente despropositado, né? Não há uma discussão em profundidade, não há uma avaliação técnica adequada, e aí você vê vira meio que um samba do crioulo doido, né? Umas coisas que têm evidência não entram, as coisas que não têm entram, e fica assim. E, no fundo, como a ANS fica amarrada por causa da lei, a questão da quimioterapia endovenosa ela passa ao largo e termina caindo nas costas de quem faz auditoria. Quem responde por aprovar ou por negar uma cobertura de uma quimioterapia oral fica nas costas do auditor. Eu sofri pra cacete. Então, vocês sabem, todo mundo aqui sofreu com negativa de quimioterapia, com as coisas descabidas, que não tem pé nem cabeça. Tratamento tríplice para paciente com câncer de pulmão, Herceptin para paciente com HER2 negativo. E assim, a gente podia passar a tarde falando disso aqui, mas eu acho que esse tempo também já ficou. Então, assim, minha opinião pessoal, isso é a opinião pessoal do Otávio. O impacto orçamentário desse projeto de lei para os planos de saúde, ele não é absorvível na situação atual do país. A gente fez uma conta, dava algo, João Paulo, a gente fez uma conta também, isso foi apresentado agora recentemente pelo pessoal da empresa da gente, empresa da gente não, né? Pelo pessoal da empresa que eu trabalho aí no Brasil,
que o impacto orçamentário ele se alinha com o que você tem na sua operadora. 14, 15 reais per capita. Quando eu vi o número, eles me mostraram, eu achei muito alto. Eles pediram para eu rever os dados, eu revi os dados. É isso mesmo. E esse foi um cálculo de impacto orçamentário que a gente fez usando dado real. Né? O pessoal aí no Brasil ainda tem algumas auditorias, a gente ainda faz auditoria para um pedaço aí do mercado bem representativo. A gente pegou os dados do paciente e refez aquele estudo que eu tinha feito em 2008, que atualizei em 2010, e é R$16. E como disse o João Paulo, quando você bota R$16 de quimioterapia, mais um monte de coisa para as outras, vai ficar insustentável o sistema. O que eu não vejo aí é uma condição política, no bom sentido, né, de se sentar e dizer assim, bicho, tá tudo errado. Como é que a gente desfaz isso aqui e começa de novo? É essa condição que eu não vejo. E a discussão que a gente está tendo hoje aqui, a mesma que a gente teve em 2008, a mesma que a gente teve, coisa que a gente teve em 2010, de como é que é o impacto, de como é que não é. E aí eu vou fazer a crítica aos planos de saúde que eu sempre faço. Uma boa parte disso acontece porque os planos de saúde são omissos. Os planos de saúde não investem em informação, os planos de saúde não investem em formação das pessoas, os planos de saúde não investem em mobilização social. Todas as vezes que a gente vai, quase todas as vezes que a gente vai num evento como esse nosso aqui, né, de auditor, que vai falar de plano de saúde, a única pessoa que leva dado claro, transparente, bem tratado é o João Paulo. Mas ninguém, gente, tem dado de tudo quanto é jeito nesses planos de saúde aí. Por que não se investe nesse dado? Por que os planos não conhecem a sua própria realidade, né? Então, essa é, assim, de uma forma muito genérica, até porque o tempo não permite, mas é de uma forma muito genérica essa visão que eu tenho hoje. Tem muita coisa boa oral que precisa ser incorporada. Tem algumas coisas que realmente funcionam, tem algumas coisas que fazem diferença na vida do paciente. Mas tem muita coisa EV que não faz diferença nenhuma. Né? Então, é esse ponto. E aí a pergunta que eu faço para vocês, que é assim, como se implementa um programa de ATS decente no Brasil para o sistema privado? Se alguém souber, me dá uma telefonadinha, não precisa passar Pix, a gente vai montar uma empresa e ficar rico. Porque essa resposta vale $1 milhão. Então, eu acho que era isso que eu tinha para comentar, né? Acho que vale mais de 1 milhão, hein, Otávio? Porque essa lida não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Gente, o que eu também gostaria de... Eu vou pedir para o Marcos dar uma costurada nessa conversa, mas é muito importante também que todos saibam que essa live aqui só foi possível com o apoio da Libes. Então, nós tivemos o apoio da Libes para que a gente pudesse estar lançando o JBAS, para que a gente pudesse estar fazendo essa live, porque, assim, site demora, tem que montar, fazer aplicativo, tem que fazer. Então, assim, a gente agradece muito o apoio da Libes nesse nosso evento e, principalmente, por nos ajudar a voltar a sonhar, né, João Paulo? Para a gente poder sonhar de novo e ter um jornal direcionado aos auditores. Marcos, quer dar uma costurada e provocar o debate aí, por favor? Rapidinho, Gold, rapidinho para não tomar muito tempo de todo mundo, né? Obrigado pelo convite, parabéns ao time que está relançando o JBAS, um prazer rever vocês, um prazer enorme rever o Otávio e o Leandro também, depois de tanto tempo. É muito bom estar com vocês e discutir um tema que é tão atual, né? Por mais que tenha tido já enfim, acontecido algumas coisas, né? Continua sendo atual, sem dúvida, e essa oportunidade não pode ser perdida. O Otávio contou uma história agora que me lembra, não sei se vocês sabem, pouca gente sabe, mas nós frequentamos a mesma universidade por um tempo, por pouco tempo, né? O Otávio fez oncologia em Campinas, na Unicamp, eu era interno na ocasião, o Otávio foi um dos caras que me convenceu a ir para a oncologia, né? Aí quando eu fiz o primeiro ano, o Otávio foi embora e eu vi que não era aquilo mesmo. Esse negócio de trabalhar
trabalhar fim de semana não é comigo, eu preferia um esquema mais segunda a sexta-feira. Mas eu lembro, Otávio, nessa época que eu fiz estava no 5º ano, um ambulatório no CAISM, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, lá na Unicamp, uma obra do Dr. Pinotti, que foi reitor da Unicamp antes de ir para São Paulo e fazer o que ele fez em São Paulo, aquele prédio que hoje é o ICESP, né? Mas tinha a ideia inicial era um prédio de ginecologia nos moldes do CAISM que ele fez em Campinas. E lá tinha a doutora Sophie Derchan, que foi a minha grande mentora na oncologia. Sophie Derchan. Uma belga que me apresentou a oncologia, e a gente fazia um ambulatório de câncer de ovário com o doutor Teixeira. Lembra, Clark? Trabalhei muito com o Teixeira, inclusive no consultório depois. Professor Teixeira. A gente fazia um ambulatório de câncer de ovário, e eu lembro que naquela ocasião estava chegando o Taxol, você falou o Taxol, me lembrou, a gente falava com as pacientes, olha, tem esse remédio aqui, que é novo, saiu inclusive numa Veja, fez uma fila no ambulatório uma vez lá, a cura do câncer. Uma das várias vezes que saiu na mídia leiga isso, né? E a gente dizia, eu lembro da minha fala para as pacientes dizendo, olha, esse remédio é caríssimo, se você quiser vender alguma coisa, tal, a gente pode, mas era tipo R$2.000 por mês, que a gente falava que custava o Taxol, que estava recém saído naquela... Por mais que você coloque a inflação aí desses 20 e poucos anos, a gente está falando de uma ordem de grandeza bastante diferente, né? Mas a gente também paga o preço de uma idiosincrasia, né? Acho que é o nosso apêndice ou dente do siso que ficou e que tem uma explicação histórica, né? A lei de 98 era simples, né, naquela ocasião, separar, né, o que é feito dentro do hospital a gente cobre, o que não é feito no hospital a gente não cobre, e com o passar do tempo isso fica bastante difícil da gente explicar nos dias de hoje, né? E eu tenho uma opinião muito particular, né, que coincide com o que todos falaram aqui. Eu acho, né, acho que precisa fazer um meia-culpa, né? O processo de ATS tem que evoluir muito no Brasil e houve alguns... eu estou procurando uma palavra mais bonita do que bobeada, mas houve... bobeada serve, Marcos, não tenha papo na língua, bobeada serve. Serve, então vai aí mesmo. Não tem uma justificativa, né? Eu depois, muita gente aqui sabe, depois que eu, enfim, terminei a residenciaterapia, trabalhei um tempo na França, voltei para o Brasil, estudei farmaconomia lá, voltei para o Brasil, resolvi fazer meu doutorado em bioética, e a gente lá teve a oportunidade de se aprofundar, daí vem o interesse, né, pelo entendimento de fato, conceitual do que é você ter um plano de saúde, seja público ou seja privado, porque o conceito é o mesmo, né? Mas, assim, quando tem um monte de literatura sobre isso, quando as pessoas se colocam em acordo, né? Isso é um mutualismo, que vão dividir a conta, né, da saúde desse grupo, né? Seja aqueles que têm um determinado plano de saúde, ou os cidadãos do Brasil que compartem do Sistema Único de Saúde, uma ideia fenomenal aí da década de 80, você tem que ter alguns critérios para entender. Tanto que é muito fácil tirar, olha, cirurgia estética não entra nessa brincadeira, outras. Se bem que, né, a espuma é fácil você tirar, mas quando os custos caminham para uma situação que a gestão se torna mais importante, os critérios têm que ficar mais claros. E não existe nenhuma justificativa filosófica, ética, para você fazer uma análise bianual, ou no último caso, a cada 3 anos, a não ser que seja por falta de uma agência regulatória efetiva para fazer o que a gente se espelha no NICE, por exemplo, no que o NICE faz, ou que outras agências regulatórias fazem ao redor do mundo. Isso gerava muita insatisfação, né? Digamos assim, essa não agilidade, né? E em algumas situações também, alguns critérios, o Otávio foi muito perspicaz ao falar da heterogeneidade, né, de incorporação, às vezes remédios da mesma classe, um entrando, o outro não, né? A gente teve, né, situações, né, como essa,
Algumas vezes critérios também não justificados, uma vez que a gente até hoje não tem, por exemplo, uma coisa básica para fazer farmacoeconomia, que é dizer o que é caro e o que é barato. A gente não tem um threshold, a gente não tem um limiar de custo-efetividade. Ou a gente não tem, sei lá, vários limiares de custo-efetividade. Seria justificado para câncer e doenças raras, por exemplo, os ingleses fazem isso, tem um threshold mais alto. Mas a gente não tem nenhum, né? E eu vi em algumas decisões que eu participei, seja da Conitec ou da ANS, como consultora DOC, dizendo, em tecnologia de radioterapia, dizendo, olha, isso aí é caro, isso aí é barato. Caro para quem, né? O barato para quem? O baseado no quê, né? Então, a gente precisa evoluir muito o nosso processo de ATS. Eu acho que o momento político aproveitado pelo senador que propôs, né, lá 2 ou 3 anos atrás, né, esse projeto de lei, se aproveita de um mau entendimento, de uma péssima comunicação com o público que advém, por parte dos planos de saúde, para justificar por que determinado tratamento tem ou não tem cobertura, né? Eu mesmo fui paciente há um tempo atrás, tive uma urticária idiopática, houve a prescrição por conta, né, por parte do meu médico, de um remédio que eu fui descobrir depois que eu não tinha cobertura e me foi explicar o seguinte, olha, a sua doença não tem cobertura. Foi assim que o plano de saúde falou para mim, o meu plano não casando, depois eu mudei. Eu achei legal porque eu falei para o cara, pô, agora que você me avisa, né, por que você não me avisou antes? Eu teria escolhido ter outra doença, né? Foi essa a resposta que veio do plano de saúde para mim. Isso é muito ruim da gente viver, né? E, obviamente, essa coisa que ninguém podia esperar, né? A pandemia do jeito que chegou, eu lembro de ter visto a minha querida Renata Vasconcelos, né? Uma das mulheres mais bonitas do Brasil, fica aqui um comentário que eu não consigo controlar, ela dizer, olha, esse projeto, por causa da pandemia, os pacientes vão fazer quimioterapia em casa, né? Então, o projeto é anterior à pandemia, isso no Jornal Nacional, falando... então, é uma falácia que se aproveita de uma bobeada, né? Já que o Otávio... Obrigado, Otávio, estou mais tranquilo. Uma bobeada por parte de quem faz ATS no Brasil por ter um sistema frágil de justificar no seu conceito, como princípio, né? E agora a gente precisa correr atrás, né? E eu acho que a ANS está fazendo seu papel. Eu queria agradecer o convite, eu estou aqui como presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, né? E se tem alguém aqui que está nos ouvindo e que ainda não sabe da sociedade, trabalha como auditor, filie-se à sociedade, você será muito bem-vindo. Nós precisamos ter mais associados conosco para levar a cabo nosso primeiro objetivo, que é o reconhecimento da auditoria médica como primeiro área de atuação, depois de especialidade médica, né? A gente aceita americanos, viu, Otávio? Pode estudar a sociedade, né? E pagar em dólar. Auditoria. Então. E a gente fez uma live, né, de inauguração da SBAN algumas semanas atrás, em que o Dr. Rogério Scarabel muito gentilmente aceitou o convite e nos contou do processo, né, de evolução da Agência Nacional de Saúde e como está evoluindo, e inclusive agora se discute, obviamente, a mudança dessa idiosincrasia, que era esse prazo de 2 e agora com a pandemia 3 anos para incorporação. Então, a gente precisa melhorar o nosso processo de ATS, né, reforçando o que foi dito, e de fato, né, o ideal é que a gente tivesse um processo bom de ATS para tudo, né, independente da via de infusão. Eu quero ver você conseguir justificar, e eu já tentei, não consegui, né, justificar para alguém que não é brasileiro por que determinado remédio tem cobertura sendo venoso e o outro não tem porque é via oral, e às vezes é mais barato, né, então é ficar quanto. Então, obrigado, João Gold, pelo convite, obrigado pela aula brilhante, Bruce e Clark, que sempre é um prazer ouvir vocês. E estamos aí para o debate, se alguém tiver aí alguma pergunta, Gold. A Lucy, nossa querida amiga Lucy, do Mato Grosso do Sul, né, que eu sempre brinquei com ela faz uma consideração que tem tudo a ver mesmo.
A semelhança da quimioterapia, temos agora também a terapia imunobiológica, onde os biosimilares estão sendo uma alternativa, apesar de ser para uma pequena porcentagem de medicamentos ainda, mas ainda muito questionada pelos prescritores. Então, eu vou fazer um gancho com o que a Lucy está colocando, e aí eu queria uma rodada rápida com vocês, no seguinte sentido, o quanto nós não temos, porque o PL foi patrocinada por um prescritor, né? Eu não vou citar nomes que está gravando, quem acompanha sabe do que eu estou falando. O quanto essa posição dos prescritores, simplesmente de prescrever, sem conhecer impacto financeiro e sem estar muito preocupado com a TS, não é um problema maior que nós temos, aproveitando o gancho da Lucy. Vamos lá, rapidinho, meninos. Manda, Otávio. Olha só, uma resposta que tem se dado a essa expansão de gastos, que não é exclusividade brasileira, são o que o pessoal tem chamado de Value-Based Medicine, né? Um dos pilares da Value-Based Medicine, técnicos, são justamente os estudos de não inferioridade. E dentro dos estudos de não inferioridade são os de validação do biosimilar. Não há razão para que um médico resolva não prescrever um biosimilar se os estudos de não inferioridade tiverem sido bem feitos, como tem vários aí que estão sendo feitos. Porque nem aqui o cara recusa desse jeito, né? Que é a meca do capitalismo. Então, assim, existe um lado de falta de conhecimento do lado do prescritor, porque, assim, se estudar viés em estudo randomizado, né, de fase 3, normal, tal, já é uma confusão, estudo de não inferioridade é uma confusão que você não imagina o tamanho, é o avesso do avesso do avesso, né? Então, é mais ou menos como genérico, entre aspas, com todas as ressalvas, mais ou menos como genérico. Aí uma boa coisa que a gente podia pensar em fazer na SBAN, né? Começar a trazer, aprender a ler um artigo científico, entender o que são estudos de não inferioridade, por aí vamos. Só antes do Leandro e do João Paulo, o Mauro Cury, que é da Unimed FESP, está nos parabenizando, e ele coloca assim: gostaria de confirmar o valor de R$16 ano per capita para as possíveis novas inclusões dos medicamentos referentes ao PL 6330. Quer dizer, os números estão batendo... Não, é 16 por mês. É mês? É mês, não é por ano, não, é mês. Ele botou que está escrito ano, gente. Não, eu sei que está escrito ano, mas não é não, Mauro, é de mês. Tá certo, ele é... Se fosse por ano, estava uma beleza, era R$1. Tá certo, é isso aí. Ô, Maurão, tá me boicotando aqui, hein? E eu li simplesmente. Lá, vamos dar uma costurada aí, João. Bem, só comentar um negócio que o Otávio falou, é a questão da lei, né? Vocês sabem que existe um outro projeto de lei muito antigo, que já foi apensado pelo menos 5.000 vezes e que não sai, que é para alterar exatamente, corrigir essas falhas da lei 9658. Então, 9656 de /98. Então, o que lá os nossos políticos fizeram? Já que nunca vai sair isso, porque é tanto apêndice, tanta coisa que vem sendo incorporada, que virou um monstro. Esse é outro projeto de lei que altera a lei 9656. E aí resolveram desmembrar naquilo que tem mais pressão política, mais pressão das pessoas, né? Mais apelo popular. E aí por isso que saiu esse projeto de lei aí para a questão dos quimioterápicos orais, mais uma vez. Então, assim, não tem como corrigir isso. Infelizmente, Otávio, a gente vai estar aqui, aí eu já não sei nem se eu vou estar aqui ou se eu vou ter menos cabelo, tua barba vai estar mais branca e a do Leandro também, e a gente não vai conseguir sair disso. Triste, né? A lei, ela é muito cruel, exatamente em tudo isso que vocês estão falando, porque, assim, mas por que só a parte ambulatorial da oncologia e não, por exemplo, de um antibiótico, não de um antihipertensivo que não tem cobertura, né? Na verdade, como o Otávio falou, foi tudo feito de uma forma talvez equivocada e aí agora o monstro foi criado.
Eu acho assim, vocês imaginam, né? O Otávio falou em R$16 mensal per capita, está absolutamente pertinente. Eu já vi um outro estudo com R$12 adicionais. No meu caso, da minha operadora, seria adicionais. Além dos 16 que eu já gasto hoje, eu teria mais 16 incremental, que o Otávio falou, ou mais 12, se for esse outro estudo. Então, realmente... De 10 para 20 alguma coisa. É muito. É muita coisa. Então, é tipo 100% para uma quantidade restrita de tecnologias, para um grupo restrito de pessoas que iriam se beneficiar. E que pode faltar, já que o cobertor é curto, pode faltar para outras áreas da saúde. Leandro. Eu quero reforçar o que o Marcos falou também sobre essa lei, ela além de não ter sentido, a base dela é exatamente aquilo que foi dito, né? Uma agência que está melhorando, mas que era morosa nas suas evoluções, né? Essa questão dos biosimilares, eu ouso dizer, Goldete, que alguns alguns não conseguem perceber a complexidade que é uma molécula quando se desenvolve um biosimilar. Do tipo, você troca lá 3 pares de base e pode alterar o efeito terapêutico. Mas esses mesmos que questionam também brigam, né, por sal original, de outras drogas citotóxicas propriamente dito. Na verdade, a gente tem aí, eu acho que um viés econômico muito grande, o Otávio já trouxe isso aí à tona, é patente isso, né? E só existe uma forma de caminhar nesse sentido, que é o que alguns já têm feito, cada vez mais olhar para a eficiência e o que o médico entrega, né? E valorizar, né? E valorizar melhor o ato médico e o que ele está entregando de resultado para o paciente, para o sistema como um todo. Veja, quando a gente olha assim, o que a gente vê hoje de luta para melhorar o honorário médico, propriamente dito? Um bom tempo atrás, me deparei com uma conta, e aqui eu não estou dizendo que você tem que diminuir o valor de reembolso dessa área que eu vou citar. Mas, enfim, um traumatologista, para pegar um alicate e puxar um fio, retirar um fio de uma fixação, ele ganha, na época, hipoteticamente, R$300. Prescrever uma quimioterapia, né, do primeiro dia, R$30, do segundo ao sétimo, R$3. Então, essas discrepâncias também acabam alimentando esse tipo de compensação, porque tudo é compensação. Se você acaba tendo um menor valor de remuneração de alguma forma, isso aconteceu, tem vários exemplos, os próprios Estados Unidos faz isso, também acontece, né? Se tenta compensar de alguma outra forma. Então, mas a própria discussão vinda da sociedade de oncologia, eu não ouço ninguém falar de melhoria de honorário médico, né? Melhorar o honorário médico de forma verdadeiramente, né, criteriosa. Então, eu acho que esse problema é amplo. E tem um outro aspecto que eu quero trazer aqui. A questão cultural do povo brasileiro. Aqui no Brasil, nós tivemos aqui na minha região uma campanha enorme para arrecadar dinheiro. Uma criança que tinha uma doença, que fez uma terapia que custou 12 milhões de reais, né? Então, houve toda uma mobilização da sociedade, né, para essa menina, né? E eu não estou julgando, mas, enfim, e todo o resto que a gente vê? E os pacientes que eu atendo, que eu peço exame de tomografia pelo público, e é marcado uma reavaliação de resposta de um tratamento em curso que é marcado para daqui a 6 meses. Quer dizer, eu já nem sei se eu estou fazendo químio funcionando. E os pacientes que têm uma suspeita de câncer de
pulmão, precisam de uma fibrobroncoscopia ou uma colonoscopia e não conseguem, né? Chegam para nós acabados, né? Então, é uma questão cultural. E aí, quando eu digo cultural, veja, pelo posicionamento do político que trouxe aquela discussão, quando eu ouvi, que eu fiquei pasma, né? A sociedade também demanda o tudo para todo mundo, né? É isso aí. É complicadíssimo, Leandro. Por isso que nós trouxemos a conversa. Nós ainda temos pelo menos uns 10 minutinhos, até nós fecharemos às 8h30. Tem uma pergunta aqui. Gold, deixa eu te interromper antes de passar para a pergunta, só para não perder essa questão do biosimilar. Eu, como bioeticista, não posso te colocar uma frase que talvez possa ser entendida polêmica por alguns aqui. Mas, independente de biosimilar, o Otávio falou muito bem, fazer um estudo de não inferioridade é muito mais complexo do que fazer uma fase 3 para mostrar superioridade. Então, se você tem uma não inferioridade bem feito, qualquer que seja a relação entre enfim, as duas alternativas, se você tem duas alternativas, cuja demonstração de não inferioridade foi feita, eu não consigo pensar e me arrisco aqui, eu vou fazer me arriscar academicamente aqui a fazer uma afirmação que pode ser desmentida depois, contra-argumentada depois, mas eu vou dizer, é até ambiciosa, mas não existe nenhuma justificativa ética para que não se use um remédio mais barato que outro se o estudo de não efetividade tiver sido bem feito. Eu assino embaixo do que o Marcos está falando. Perfeito, Marcos. Boa colocação. Eu tenho aqui uma pergunta assim. Primeiro que nós fomos elogiados como 3 referências da saúde suplementar. Quem pergunta é André Balalá. Ou seja, 2 ficamos de fora. 5. Quem foi? Eu e quem mais? Eu e você, Otávio. Nós dois. Não, gente, tem 5 aqui. Para de ser chato. Tá? Só 3. Falaram 3, ele não gostou de 2. Né? Ótimo debate. 5 referências da saúde suplementar. Quem fala é André Balalá, direto de Nova York. Ô, André, tudo bom? Cara, precisamos encontrar para tomar uma cerveja, bicho. Manda um zap aí. O Balalá, ele saiu de Manhattan, está em Jersey agora. Então, vocês podem combinar aí, hein? Bom, aí o Balalá pergunta, vocês veem motivação da MS ou arcabouço legal para definir um threshold de remuneração variável baseado no custo de aquisição e não no preço CMED? Olha a pergunta. Quem vai? A resposta simples, clara e não. Não. Assim, direto. Ele perguntou se tem... O André perguntou se você vê algum movimento nesse sentido. Não. Deveria haver? Sim. Porque aí... Né? Espera que vai ter no futuro? Não. Eu fico imaginando um limiar com a variedade que a gente tem na saúde suplementar de operadoras, né? O que é barato para um, o que é caro para outro, fica muito complexo, né? Eu tenho o meu limiar, né? Assim, meu não, que eu sempre pensei se eu estou disposto a pagar para alguém viver X mil reais, então se eu estou disposto a pagar 100 mil por ano para tratar alguém para ele viver, desculpa, se eu gasto 100 mil reais e uma pessoa morre com aquele tratamento e não vive, seria o meu limiar para eu pagar para alguém viver. Então, a gente tem lá o custo do último ano de vida, sei lá, está em 120 mil reais, então seria um limiar teórico para eu pagar para alguém viver um ano a mais aí com qualidade. Né? Sem dúvida. Né? Então, sem traçar paralelo nenhum, mas quantas operadoras não tiveram de gastos agora com os pacientes COVID que, infelizmente, usaram um monte de alternativas experimentais e não sobreviveram. Otávio, uma pergunta para você, tá? O Gustavo Zafalon Rodrigues fazendo. Otávio, nos Estados Unidos as seguradoras cobrem tudo isso que está sendo discutido? Como eles lidam com isso? Obrigado e parabéns a todos pela iniciativa. Eu vou definir a sua pergunta numa resposta. O negócio aqui é complicado. Se a gente acha que o sistema de saúde do Brasil é esquizofrênico, o daqui é pior. Porque assim, aqui é tudo contratado.
Então, eu posso chegar para uma empresa de seguro-saúde e falar assim, ó, eu quero um plano de saúde, uma hipótese, tá? Que cubra tudo menos cirurgia de joelho. É maluco, o negócio aqui é totalmente maluco, né? Você escolhe, e assim, para quem, como nós, a gente não tem essa cultura, chega a ser estressante, como eles dizem aqui, overwhelming, que todo final de ano o Balalai sabe disso também, a gente precisa passar por um processo de você escolher o plano de saúde que você quer. A empresa normalmente dá 3, 4 opções, aí você escolhe a empresa. Por exemplo, eu escolhi a Aetna, meu plano de saúde aqui é Aetna. Aí eu abro o cardápio da Aetna. Bicho, tem umas 20 opções lá que você não entende direito do que está dentro, do que está fora, do que é out of the pocket, do que não é. Então, começa aí, o sistema é maluco. E a segunda coisa, o sistema de cobrança que eles têm aqui é mais doido ainda. Então, por exemplo, a Luciana fez uns exames, a minha esposa, né? Ela fez uns exames um dia desse aqui atrás. A gente recebeu a mesma cobrança 3 vezes de 3 entidades diferentes. A gente recebeu uma cobrança do plano de saúde, porque era um out of the pocket que a gente tinha que pagar. A gente recebeu a cobrança do escritório do médico e a gente recebeu a cobrança do hospital. Era a mesma. Como você faz? Como é que você se orienta nisso? Então, quando a gente vê esse negócio aí dos americanos reclamando muito do plano de saúde, mas, ao mesmo tempo, não querendo mudar o sistema é muito louco. Assim, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender o sistema, e olha que eu já estou aqui há 2 anos, quase 3, procuro não usar aqui o sistema de saúde, eu só vou realmente assim em caso de urgência, e as coberturas aqui elas são cobertas dependendo do seu contrato. Então, por exemplo, você sempre tem um out of the pocket, sempre. Você contrata um plano de saúde com um out of the pocket maior ou menor. É a coparticipação, né, Otávio? Coparticipação. Mas assim, a coparticipação no Brasil ela tem um teto, né? Então, aqui esse teto existe para certas coisas. E o teto é você que escolhe. Então, o que é que as pessoas normalmente fazem? Como franquia de carro. Elas escolhem uma coparticipação mais alta para ter uma mensalidade mais baixa, o que é um péssimo negócio. E certas categorias de tratamento, na oncologia, na maior parte dos planos de saúde é assim, não em todos, você tem uma coparticipação de, por exemplo, 10%, 12% do preço do tratamento que você tem que pagar do seu bolso, independente do valor. Se aproxima muito mais de um seguro que você faz como qualquer outro seguro. Mas é um seguro. Aqui é seguro. Aqui é seguro. E mais ainda, né? A maior causa de falência aqui nos Estados Unidos, a pessoa física pode falir. A maior causa de falência de pessoa física nos Estados Unidos é a inabilidade de pagar a conta médica. É absurdo. E assim, gente, é o único país rico do mundo que não tem um sistema de medicina que eles chamam de socialized, né? Socializado, assim. É o único país que não tem. E assim, se você começar a discutir isso aqui, dá pau, porque os caras não querem. Eles acham que tira a liberdade, que o governo não pode interferir. Olha, eu estou aprendendo um monte de coisa nova aqui. E não estou no pior lugar, viu? Você ainda está em Nova York. Imagine, né, que nem você falou, essa conversa de você ter ido para Kansas, vale um bom vinho, uma cerveja. Eu prefiro cerveja para a gente conversar. Só botar... O pessoal está elogiando, eu estou feliz. Tem uma pessoa aqui que eu amei, que ele escreveu. Cadê o Marcos? Perdi. Santos, está ali ele. Não, está aqui. Eu gostaria... Marco Mazetti, eu realmente não conheço. Bem que Prazer, Marco. Prazer. Ele gostaria de ter essas conversas mensais. Ele fala assim, vocês têm o dever de nos proporcionar esses debates mensalmente. A discussão está... Deixa eu fazer só um apelo aqui. O Daniel, ele colocou assim, tem medicina socializada se você tem mais de 65 anos ou se qualifica pelo posto da renda. É uma verdade parcial, que é o Medicare. Mas mesmo assim, o Medicare ele tem uma coparticipação também que não é tão alta, mas ele tem uma coparticipação.
E muitos pacientes do Medicare também pedem falência. Você tem razão, Marcos. Existe essa... Peter Serafim. O Peter é daqui, né? Você tem essa nuance mesmo. Mas assim, não é bem assim. Não é que como o SUS, que você entra e não paga nada. Eu achei estranho, Daniel, mas é o Peter que está falando. Então, ele coloca as coisas... Até porque ele é americano, né? Ele sabe. Ele sabe da esquizofrenia que é aqui. Olha, uma vez eu me sentei com o Balalai, né, numa live, eu e ele começando a me explicar, eu alucinei. Falei, gente, porque não é o que vendem para nós, né? A ideia é que realmente tem a melhor medicina e a melhor cobertura, e criticam de uma certa maneira, como se você falou, qualquer medicina socializada é criticada, né, Otávio? É meio mais difícil. Eu preferia que a gente aqui no Brasil... Agora, me permita, como Goldete, falar, né, já que eu sou moderadora, eu posso falar, eu preferia que nós tivéssemos um modelo inglês, né, uma coisa mais, talvez menos comercial, não sei. Menos Flofferson, né? Hã? Menos Flofferson. Mais assim. Olha, o Lucas está elogiando e que deveríamos ter mais eventos e que você poderia também falar. Uma hora acho que valeria a pena, sabe? A gente chama vocês para discutir como é que funciona a saúde aí nos Estados Unidos. Aí eu já estou convidando o Balalai, que está aí na plateia. Olha, uma conversa de como é que funciona a saúde nos Estados Unidos ia ser muito interessante. Meninos, faltam 2 minutos para o nosso final. Eu queria que vocês dessem uma palavra para finalizar, para eu poder encerrar o evento. Minha palavra, um beijo do Gordo, minha gente, um beijo para vocês. Vocês não sabem como eu fico feliz de falar com vocês, porque a gente faz falta, viu, aqui, está longe, não ter visto os amigos. Tem 2 anos, praticamente, que eu vi vocês a última vez. É difícil. Mas a gente também, viu, Otávio? A gente só se vê, não muda muita coisa. Não. É verdade. Bem, todo Gold, mundo. Foi um prazer aqui estar com vocês, pessoal. O Otávio continua me difamando aí, dizendo que eu tenho dado. Dessa vez eu não disse, viu? Mas eu falei entendi, no bom sentido. mas tudo bem. Se o Mané tivesse aqui, ele ia falar, o João Paulo tem dado, pronto. Mas tudo bem. Então, a ideia é essa mesmo, a gente sempre trazer os números, para que eu acho que fica sempre melhor a gente discutir a teoria em cima de números, porque torna o assunto realmente mais relevante. Então, obrigado a todos, prazer aí, obrigado, Leandro, Otávio, Marcos, pela participação, e a Gold, beijão, estamos à disposição. Leandro? Também, muito obrigado, parabéns por esse pontapé inicial, pontapé um rumo a quem sabe, um cenário de provocação, que a gente possa refletir e dar um passo adiante, né, Otávio? Quem sabe eu lembro, 20 anos a gente discutindo as mesmas coisas, é verdade, né? 20 anos. Mas eu... Teve melhoria, né? Eu vou fazer um jabá aqui. Eu fiz um podcast semana passada com o André Sassi e o Stephen sobre Value-Based Medicine. Bárbaro. Ficou bom. E a gente estava falando disso. Quando eu usei essa frase, o Stephen virou que é otimista, né? Falou assim, não, peraí, não é assim. Teve muita melhoria. Teve. Eu concordo que teve melhoria e tal. Então, assim, teve melhoria. Teve. Eu sou velhona, você sabe que eu sou anterior à lei. Teve melhor, assim. Só terminando, Balalai fala, Otávio, você tá eu não me despedi ainda. Calma. Bom. Ai, meu Deus, já passou aqui. O Balalai fala, Otávio, você está certo, o Medicare é Seguridade Social, não Safety Net. O Safety Net é o Medicaid, que para ser elegível você tem que estar abaixo da linha de pobreza e cada estado define a sua. Varia de estado para estado. Marcão. Beijo para todo mundo. E uma pessoa que foi citada aqui, viu, Otávio? Manda um beijo para a Lu, um beijo meu para a Lu, tá? Foi minha R2 predileta. A gente teve uma convivência durante o período de residência muito legal. Faz tempo que eu não a vejo. Então, só para deixar registrado aqui. Gente, obrigado. Darei vários. Vários beijos, agarra, faz tudo que a gente não pode abraçar, bem gostoso. Saudade da Lu também. A gente sempre planeja lá
40 milhões de pessoas sem plano. Gente, amo vocês. O JBAS está relançado. Nós teremos a primeira nova edição já comecinho de setembro, provavelmente logo depois do feriado, que eu estou terminando de ler algumas coisas. Eu queria agradecer a presença de todos da plateia. Nós tivemos um pico de quase 60 participantes, o que é muito bom para uma quinta-feira à noite. E agradecer mais uma vez o apoio da Libes, que não se furtou, quando eu fui conversar com o pessoal, a nos apoiar nesse relançamento. Então, vocês vão ver que vai ser uma coisa bacana. A gente vai querer uma periodicidade bimensal, né, João? E para isso eu estou conclamando vocês todos a escreverem papers, estudo de caso, coisas que vocês queiram pôr. Nós vamos ter um pedaço que vai ser pensata, né? Já falamos sobre o espaço do cliente, do paciente, uma coisa que nós já discutimos entre nós, coisas de opinião também, né? Artigos de opinião. E quem publicou na ISPOR, João Paulo, Juliana, por favor, depois que tiver lá, se a gente já puder, traz para a gente colocar no JBAS. E vou pedir para o meu amigo Otávio que faça alguma coisa, porque quando nós lançamos lá atrás, você não podia, porque você estava muito ocupado. Agora você continua ocupado, mas agora você está convocado. E Leandro também para trazer as novidades que a gente tem. Gente, muito obrigada, um beijo para todo mundo. Até breve. Beijo, abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, abração.